meu nome é Ana Júlia, sou consagrada da comunidade da Aliança. Eu fui enviada em missão aqui para Quixadá pelas mãos do nosso irmão Ronaldo, que foi o primeiro irmão que abriu as portas do céu para a comunidade Shalom. Isso já foi um fato marcante. Nunca vou esquecer o momento que ele me deu a notícia de que estava indicando meu nome para vir em missão para Quixadá, para coordenar o projeto de juventude. A gente estava numa missa e ele olhou para mim e disse isso, como membro do conselho da comunidade. Ele disse que ia indicar meu nome para vir para cá. Eu disse, menino, vai ficar quieto, porque eu estou começando a fazer faculdade agora. E eu não vou, né? Aí ele disse, não, mas você tem que dar o seu sim a Deus, que é um fator marcante naquela época, né? A gente da comunidade, os jovens da comunidade tinham essa parresia, essa alegria, esse desejo de consumir, de dar a vida ao Senhor, né? Através da nossa experiência diária de oração. Quando o Senhor nos chamava, a gente, mesmo com dor, a gente dava o sim, né? E uma semana depois veio o discernimento, né? A comunidade me convidando para vir em missão, a morar aqui em Quixadá e iniciar esse projeto de Juventude para Jesus aqui. Quando eu cheguei aqui em Quixadá, muito nova, nunca vou esquecer também, que é outro fato, do André olhava assim para minha cara, batia assim a mão no rosto, minha menina, muito novinha, veio para cá para dar a vida a Jesus. Então isso para mim foi marcante também, porque eu lembro que eu chorava nesse dia. A gente estava tendo uma missa na catedral, era ele que estava presidindo, nós viemos, se eu não me engano, eu acho que era o aniversário da comunidade nessa época, que era em maio. E aí quando eu cheguei aqui, com 19 anos, né, o Senhor me deu essa missão, né? E com muita alegria e dor também, porque deixar a faculdade, deixar pai e mãe, né? Meu pai também era um membro do conselho. Eu lembro que meu pai dizia assim, se você não quiser ir, não vá. Eu vou lá para o conselho e digo de novo que você não vai, né? Mas esse ardor missionário, esse desejo de consumir a vida por Cristo era maior do que a dor da renúncia, do que a dor de entregar, de deixar tudo por amor a Jesus Cristo. Quando eu cheguei aqui, já existiam alguns grupos de jovens. Existia um grupo de jovens no Alto São Francisco, né, que foi o primeiro grupo também que eu coordenei. E depois a gente começou a fazer vários seminários, né? E teve o primeiro seminário também de jovens. Na época já era o segundo, porque já existia esse grupo no Alto São Francisco. E o que me marcava era a sede dos jovens, né? O jovem que tinha sede por Deus. Um jovem que era ferido, mas que quando se deixava tocar pelo amor de Jesus, também tinha esse desejo de consumir, esse desejo de procurar dar a vida, disposto a quando a gente dizia, vamos fazer uma feira para poder a gente ir para um congresso em Fortaleza, e eles estavam lá fazendo essa feira, conseguindo arrecadar fundos para poder ir para os congressos de jovens em Fortaleza. Então eram jovens muito sedentos por Deus, né? E que por essa experiência com Jesus tinham a parresia, né? Tinham um desejo também de se consumir por amor a Jesus Cristo. Fiquei aqui em Quixadá durante 3 anos, coordenando esse projeto Juventude para Jesus, né? E um fator que me marcou foi a vinda do Ronaldo aqui, né? Que os jovens pedindo já um acampamento, que existisse acampamento. E um dia antes do Ronaldo falecer, o Ronaldo veio a Quixadá. E eu partilhei com o Ronaldo o desejo de fazer o acampamento de jovens, né? Que os jovens estavam muito sedentos por esse acampamento, né? A gente ia às vezes para o de Fortaleza, mas não atingia a todos os jovens nessa época, né? E aí eu disse para eles, Ronaldo, estou querendo fazer o acampamento de jovens aqui. E o Ronaldo olhou para mim e disse assim, faça, eu lhe dou todo o seu apoio, né? E aí foi um dia antes da morte dele, né? Ele conversou comigo na sala, aí eu partilhei como é que estava o projeto Juventude para Jesus, como é que eu estava também, né? Nesse desejo e ímpeto de algo novo. E 24 horas depois a gente recebeu a notícia do falecimento do Ronaldo, né? E foi uma dor muito grande, porque eu tinha no Ronaldo referência de pastor, referência daquele que dava a vida, que estava ali me apoiando, me incentivando, me animando a não desistir, me animando a ir sempre em frente, né? E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora sem ele, né? E mesmo com toda a dor, né, tinha esse ímpeto no meu coração. Aí partilhei com os jovens daquela época, com os casais também, que nós tínhamos um grupo de casais muito ativo.
E movimentado por esses casais e pelos jovens daquela época, a gente conseguiu que o primeiro acampamento de jovens Shalom em Quixadá acontecesse, né? Onde atingiu muitos jovens, onde nós tivemos a bênção do Dom Adélio presente, inclusive foi ele que cedeu a fazenda onde foi o primeiro acampamento de jovens. O Dom Adélio ficou do primeiro dia ao último dia. A alegria de Dom Adélio por estar atingindo essa juventude, dessa juventude alegre, querendo consumir, se alegrar por Deus e dar vida por Deus neste acampamento, foi um evento marcante na minha vida e que praticamente assim deu um impulso também, né, um novo de Deus a partir daquele dia dentro do projeto Juventude para Jesus. Então, a parresia, o desejo de consumir a vida, que parte de uma experiência com Cristo que passou pela cruz e que hoje vive no meio de nós, é a marca da Juventude Shalom. A forma que eu conheci o Shalom, até pouco tempo eu pensava que tinha sido algo recente, mas eu descobri que o Shalom faz parte da minha vida desde quando eu era bem pequeno. Eu sou natural de Pacajus, de um bairro chamado Dom Leão, do lado do discipulado Esposa do Espírito. E quando eu era pequeno, minhas tias, elas me levavam sempre para a capela, onde os missionários eles faziam suas orações evangelizadoras. Mas, mesmo tendo esse contato com a igreja desde criança, sempre foi algo muito distante de mim, do meu coração, que não me alcançava completamente. Até que eu vim morar em Quixadá. Aqui eu passei os anos, cresci, até que um dia a minha tia, a mesma que me levava para as ações dos missionários, já consagrada, trouxe aqui para o Sérgio de Quixadá, onde eu conheci uma missionária chamada Kalinde, que me convidou para o grupo de oração dela. E a partir daí, eu conheci um novo, conheci uma vida nova. A lembrança mais forte que eu tenho na missão não é só amor, são duas memórias. Foi o início de tudo, lá no primeiro grupo de oração, no grupo Fiat, quando me apresentaram quem era a pessoa de Deus. E aquilo acordou um desejo que eu não sabia que existia dentro de mim. Um desejo de ofertar a minha vida. Um desejo de amar sem medidas. E amar pulando de cabeça. Sem medo, sem restrições, só amar. Isso por meio do grupo de oração. E um pouco tempo depois, quando me ensinaram a rezar de verdade, eu aprendi que não bastava apenas a oferta de vida. Precisava um pequeno passo a mais. E nesse dia, eu pedi a semelhança de Cristo na minha oração. E essa semelhança que eu pedi, independente de qual fosse o meio que ela desse, ela foi concretizada no meu metanoia. E hoje é essa a realidade que eu vivo, sofrendo os meus sofrimentos, unido a Cristo, unido aos irmãos e unido a Deus. Olá, eu me chamo Marta. Hoje eu estou à frente da coordenação do projeto Shalom dos Pobres, né? Há 12 anos já estou na promoção urbana aqui da missão de Quixadá. E a gente vem trabalhando com essas famílias, com os jovens, as crianças, aqueles que são mais pobres, aqueles que estão à margem, né, da sociedade. Então nós já temos esse trabalho com a promoção urbana aqui em Quixadá, e que se alargou cada vez mais com o projeto Shalom dos Povos, onde nós somos inseridos a caminhar, a trilhar este caminho de amizade com cada uma daquelas famílias que vai ao nosso centro de evangelização, e também com aqueles que vão até suas casas conhecer as nossas ruas, né, e somos chamados a trilhar esse caminho de amizade. E assim a gente já ajudou muitas famílias, né, a sair dessa margem que a sociedade muitas vezes expõe. E este é o caminho, este é o projeto que o Shalom dos Povos vem trazendo, este novo, esta novidade. Sim, o pobre, ele é nosso amigo, ele é o Cristo, ele representa para nós o Cristo. Então, é muito belo, é muito bom, gratificante quando a gente encontra essas famílias e trazemos para a nossa casa, para dentro do centro de evangelização. Vamos treinando, conhecendo as suas realidades, suas dificuldades, vamos orientando, conduzindo, né, nesta direção nova. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus transformou
através da promoção humana de Quixadá. E realidades muito fortes que a gente vai tocando são aquelas pessoas que a gente encontra ao longo dos sinais, do semáforo, e a gente vai tocando a vida deles. E é muito bom a gente passar por eles e eles chamar, ei, Shalom, né? Não importa se sou eu, se eu é outro irmão da comunidade, porque eles nos conhecem, porque portamos um portal. Então, esse sinal da presença de Deus. Então, é muito gratificante estar na promoção humana, estar no projeto Chamando nos Pés. E aí deixa o convite, se você também deseja, né, fazer parte desta ação que a comunidade católica desenvolve em todas as cidades onde ela tem a missão, e aqui em Quixadá não é diferente. Então, se você deseja ser um voluntário, nos acompanhar na nossa promoção humana, deixa aqui o convite. Né? Todos os sábados a gente se encontra, né, em um determinado local, seja no centro da cidade ou país específico, onde a gente vai muitas vezes levar o amor de Deus a essas pessoas e também levar um alimento, né, um bem material, daquilo que a gente vai recebendo também de doações dos nossos benfeitores. Então fica o convite, se você deseja fazer parte desta obra de evangelização com os mais pobres, estamos aqui.